Eu acredito que minha futura sogra pode estar tentando sabotar meu relacionamento com meu noivo. Vamos ao que interessa. Estou com meu noivo Adam, há 5 anos e estamos noivos há 7 meses. Temos uma casa linda juntos, e ambos trabalhamos muito em nosso relacionamento. O problema não é com o Adam, ele faz o melhor que pode para tentar amenizar a situação com sua mãe, mas está desgastando, e preocupa-me que um dia ele tenha que escolher. Não quero que ele tenha que fazer isso, pois seria muito doloroso escolher entre mim e sua família. Há muitas situações, mas pensei em destacar a pior, mais recente. Há cerca de 3 anos, um mês depois de comprarmos nossa casa, a mãe dele realmente precisava de janelas em sua casa. O mofo estava crescendo muito e algumas não tinham mais vedação. Agora, a mãe dele realmente tem uma poupança considerável, o suficiente para gastar seu dinheiro de forma frívola com artigos de luxo como bolsas Birkin, fazer o cabelo 2 vezes por semana, as unhas, comprar um Mercedes a cada 2 anos, e assim por diante. No entanto, ela nunca faz um orçamento para nada. Então, ela pediu a ele $25.000 para substituir as janelas. Ele disse que cobriria. Quando ele me contou, quase tive um ataque cardíaco. Ele disse que era um empréstimo e que ela pagaria de volta. Ainda tenho dívidas da faculdade de Direito para cobrir, e temos uma hipoteca maior do que deveríamos. Ela fez um comentário com ele sobre como eu a deixaria congelar, até a morte durante todo o inverno, e ele teve que ajudá-la. Pegamos mais dinheiro na hipoteca para cobrir as janelas, top de linha, tudo. Ainda não vimos um centavo, suponho que tenha ido para o novo GL Class dela. Para citar o poeta, nem devedor, nem credor seja. Ada e eu tínhamos planejado férias um ano após o problema das janelas. Decidimos que iríamos para a Europa por 2 semanas, já que ele nunca tinha ido e eu vivi lá desde os 3 anos até vir para a América para estudar. Estávamos decididos a ir para a Espanha e alugamos um lindo apartamento em Barcelona para as 2 semanas, perfeito para 2. Planejamos todas as nossas excursões de acordo com nossos interesses. Adam adora arquitetura, então tínhamos alguns passeios planejados exclusivamente para isso. Sua mãe decidiu que tinha que vir e que nunca tinha ido à Europa, então se convidou para a nossa viagem. Como fiz anteriormente, tentei apelar para seu lado racional, mas não consegui alcançar seu lado emocional, então aceitei que ela viria conosco. Bem, viajar na classe econômica não era suficiente para ela, e ela teve que ter os ingressos atualizados para a classe executiva. Mas ela não queria viajar sozinha, então ela contribuiu para um assento para o Adam viajar com ela. Eu tive que ficar na classe econômica sozinha. Depois, ela não queria ficar no apartamento porque não era uma férias para ela, não, ela tinha que ficar no W em Barcelona. Lá, ela implorou para o Adam ficar com ela, mas não havia espaço para mim. Ele tentou argumentar com ela, mas ela chorou e disse o quão triste ficava sem o marido dela, pois ele faleceu antes de poderem viajar para a Europa juntos. Ele faleceu há 10 anos. Então, fiquei no apartamento sozinho enquanto eles ficavam no hotel. Deveríamos nos encontrar para o café da manhã, mas ela nunca se arrumava a tempo, então eles só desciam às 11 horas, e perdemos a maior parte das nossas atividades. Definitivamente, me senti como uma terceira roda e questionei por que me dei ao trabalho de ir de férias quando poderia ter ficado em casa e não me sentido tão sozinha. Adam e eu começamos a discutir os planos de casamento. Eu gostaria de mantê-lo relativamente discreto, já que minha família ainda mora na Europa e não pode comparecer devido à doença grave do meu pai. Estamos preocupados que ele possa piorar. Viajar simplesmente não vale a pena para ele, e eu não gostaria que ele arriscasse sua saúde por algo que é um evento de um dia. Eu disse a Adam que gostaria apenas de uma cerimônia no tribunal, com sua mãe e irmã, é claro, e amigos. Depois, levaríamos todos para um jantar muito elegante. Sua mãe não gostou disso. Eu repito, não gostou disso. Ela disse que se seu filho fosse se casar, teria que ser uma celebração grandiosa, para que todos vissem. Eu só continuo olhando para o lado do gráfico de assentos, e o número lastimável de convidados.
Eu só quero chorar. Ela já está planejando isso. Eu disse a Adam que não queria isso, disse expressamente a ele que queria apenas um evento pequeno, realmente, muito pequeno. Sem chance. Ela nem mesmo ouve. Ela apenas se refere a mim como ela e diz como eu penso que sou boa demais para um grande casamento e que minha família é boa demais para a América. Minha família é americana, meu pai era um embaixador. Isso tem acontecido muito ultimamente, e desta vez, foi simplesmente uma vez demais. Ultimamente, ela tem pedido mais tempo de família juntos. Ela mora bastante perto, mas não a vemos com tanta frequência, pois ela tem amigos e eventos que a mantêm ocupada, não ocupada demais para planejar o casamento. No entanto, ela solicitou que nós, Ada e eu, jantássemos com ela 3 vezes por semana. Bem, o que tem acontecido é que ela tem reservado um lugar no restaurante para as 18 horas. Eu não chego em casa até as 18h30 em algumas noites. Ela simplesmente tem incentivado Adam a sair para comer com ela, já que sou tão insensata a ponto de não chegar em casa a uma hora decente para comer com o filho dela. Como isso deve ser solitário para ele? Honestamente, não me incomoda que ele saia para comer com ela com tanta frequência, mas as coisas que ela diz pelas minhas costas. Bem, voltei para casa mais cedo hoje. Saí do trabalho e estava na estrada às 16h30, em casa às 17 horas. Surpreendi Adam, pois ele estava acabando de abrir a porta quando a puxei para recebê-lo alegremente. Ele ficou tão animado em me ver. Eu poderia ir jantar com ele e sua mãe. Eu disse a ele que só precisava tomar um banho rápido e me vestir. Ele ligou para a mãe dele imediatamente e disse a ela que eu poderia ir. Também fez um comentário dizendo que esperava que houvesse uma reserva para 3 hoje. Ela disse que sim, mas achava que comeriam mais cedo, por volta das 17h30, e já estava a caminho de nossa casa. Ela chegou às 17h15 e afirmou que não podia esperar mais um segundo e precisava comer naquele momento. Adam disse que eu estaria pronta em mais 15 minutos e se ofereceu para ligar para o restaurante e pedir que nos atrasassem. Ela não quis ouvir. Ela só reclamou de estar com fome, e como uma pobre senhora deveria ser esperada para esperar para que sua noiva pudesse atender aos seus caprichos vãos. Ele subiu e perguntou quanto tempo eu levaria. Eu disse apenas mais 10 minutos. Ele disse que a mãe dele estava realmente chateada e com fome. Se eu pudesse pular uma etapa para que pudéssemos sair mais cedo? Eu disse a ele para ir sem mim e eu os encontraria lá. Tudo bem. Cheguei lá, e a mesa era para 2. Claro. Adam disse que poderíamos arranjar espaço, mas ela disse como estaríamos inconvenienciando todos e que eu deveria simplesmente ir sentar no bar e ela tentaria resolver isso. Tomei uma bebida no bar e depois fui embora. Cheguei em casa, me acalmei um pouco, e agora estou escrevendo isso. Atualização. Depois de postar um comentário no meu próprio tópico, e estar cerca de 2 taças de vinho fundo em uma garrafa, Adam chegou em casa. Isso foi extremamente tarde. Ele sentou-se ao meu lado e parecia derrotado. Ele apenas me olhou com olhos sem esperança. Perguntei se ele queria conversar sobre isso, e ele disse que precisava de tempo para processar tudo o que aconteceu esta noite. Eu disse a ele que também precisava de tempo. Ele me disse que qualquer que fosse a minha decisão, ele aceitaria. Então, liguei para minha dama de honra e perguntei se ela poderia me buscar e eu poderia ficar na casa dela durante a noite. Adam e eu nos beijamos, e ele disse que me amava, e eu fui embora. Não voltei desde então. Da casa de Colleen, liguei na manhã seguinte para o meu escritório pedindo alguns dias a mais de folga para visitar minha família. Então, neste momento, estou escrevendo para vocês da casa dos meus pais na Europa. Liguei para Adam e contei meus planos, e ele me perguntou se eu o deixaria dirigir. Eu disse a ele que estava bem em ir sozinha com a Colleen, e enviaria um e-mail quando chegasse à casa da minha família. Quando me instalei em casa, enviei um e-mail para Adam e enviei a ele o tópico que eu tinha feito naquela terça-feira à noite. A maioria de vocês queria que ele lesse.
Então, ele leu todos os seus comentários. Ele também leu a parte em que eu cheguei à conclusão por conta própria de que precisava terminar as coisas. Conversamos brevemente pelo Skype. Ele me disse que se sentia cru após o tópico, mas ficou feliz por eu ter desabafado. Ele me perguntou se eu estava certa de que queria terminar as coisas ou se ainda precisava de tempo para pensar. Eu disse que estava bastante certa. Ele me pediu uma probabilidade, isso é uma piada em nosso relacionamento para lidar com decisões, e eu disse que tinha 90% de certeza de que isso era o fim para nós, e estava usando meu tempo afastada sabiamente para realmente considerar tudo. Por algum motivo, seus olhos se iluminaram e ele apenas disse que poderíamos conversar sobre isso quando eu voltasse para os Estados Unidos. Eu não terminaria com ele pelo Skype, e acho que temos muitas questões legais para resolver em relação à casa e precisamos recolher quaisquer depósitos disponíveis quando cancelarmos os preparativos do casamento, porque a mãe dele não pagou por nenhum dos custos do casamento que ela planejou. De qualquer forma, conversei com meu pai, ele está se sentindo melhor, o que é um enorme alívio. Ele me ofereceu 2/3 do custo da casa. Então eu poderia comprá-la adiada e quitar a maior parte da hipoteca, ou simplesmente desistir e comprar algo para mim mesma. Eu não esperava por isso, mas ele disse que me daria opções, caso eu decidisse o que ele acha que eu decidi. Ele diz que só quer que eu tenha liberdade, e que não gostaria de ver meu coração e minha conta bancária quebrados ao mesmo tempo. Então, é isso. Como eu disse, nada realmente aconteceu entre Ada e eu, mas agora tenho mais poder, graças aos meus pais, e tenho aproveitado o tempo com minha família. Minha mãe e eu fizemos muitas compras, e meu irmão, médico do meu pai, e sua família têm vindo jantar bastante. Minha irmã deve voltar da China amanhã, e estou muito animada para vê-la. Atualização 2. Em primeiro lugar, quero agradecer especificamente a todos que defenderam e apoiaram o Adam. Eu não o vejo como uma pessoa má, e realmente não seria vingativa. Comentários passivo-agressivos ao sair, ou fazer comentários rudes para ele, ou qualquer coisa realmente mal-intencionada, eu não conseguiria fazer com ele. Ele me apoiou emocionalmente durante meu MBA, me ajudou a estudar para o USAT, revisou meus ensaios para me candidatar às faculdades de Direito, fez entrevistas simuladas comigo, participou de orientações entediantes comigo. Ficou acordado a noite toda comigo quando estava nervosa antes de fazer o bar. Ele foi meu incentivador quando fiz meu primeiro triatlo, e é meu defensor quando vejo uma centopeia em casa. Ele é meu homem dos sonhos. E eu nunca abriria mão do meu relacionamento com ele se não sentisse que estava travando uma batalha perdida. Agora, vocês estão preparados para uma surpresa real? Alguém fez um comentário na atualização de que ele estaria do lado de fora da casa dos meus pais se realmente quisesse que desse certo. Ele levou o conselho de vocês a sério e estava do lado de fora com suas malas e um carro alugado na noite do dia 24. Fiquei surpresa, e soltei um "o que diabos você está fazendo aqui?". Ele apenas riu e disse que queria conversar sobre tudo e que não podia esperar até eu voltar. Ele estava lendo todos os comentários nos tópicos, e sentiu que eram muito esclarecedores. Ele navegou pelo R. Narcissis e se sentiu muito comovido pela semelhança que alguns dos participantes tinham com seus pais. Ele disse que passou os últimos dias pensando no que aconteceu no restaurante com sua mãe e como olhar nos meus olhos, quando percebi o que havia acontecido, partiu seu coração. O que eu não sabia era que ele e sua mãe tiveram uma discussão depois que fui sentar no bar. Brigaram por minha causa e como ele não se sente livre, como a irmã dele costumava dizer que tinha os mesmos problemas, mas desde que se mudou para longe, as coisas acalmaram bastante. Muitas pessoas me perguntaram por que aguentei isso por tanto tempo. Tentei lembrar quando isso realmente começou a acontecer, quando deixou de parecer comentários regulares de sogra, não quero perder meu filho, e começou a sentir como isolamento e veemência. Tínhamos um relacionamento razoável quando nos conhecemos. Às vezes, íamos fazer compras juntos, e uma vez, fizemos as unhas. Foi por volta do momento em que Ada e eu compramos a casa juntos que as coisas começaram a piorar.
O incidente das janelas foi o primeiro grande problema que lembro. Quando ela percebeu que estávamos levando nosso relacionamento a sério. Então, voltando quando estávamos na casa dos meus pais, tivemos uma conversa séria de coração para coração. Eu me abri completamente para ele, e ele fez o mesmo. Então, não houve uma confissão extrema de incesto ou abuso físico. Foi apenas que ele acredita que foi criado por uma narcisista que via seu controle sobre o filho, seu orgulho e alegria, escorregando. Chegamos a uma decisão. Aqui está o que decidimos em 27 de dezembro. Ele voltou para os Estados Unidos depois do Ano Novo, alguns dias antes de mim, e mudou suas coisas do nosso lugar para a casa de um amigo. Ele não queria que eu fosse incomodada por mudanças que ele precisava fazer. Colocamos nosso noivado em espera por enquanto. Ele cancelou todos os planos que sua mãe fez. Ele tem ido à terapia de forma bastante consistente desde meados de janeiro, 2 a 3 vezes por semana. Eu participei de 4 sessões com ele. Sua mãe não participou de nenhuma. Nós meio que começamos a namorar um ao outro novamente. Tenho conversado com a irmã dele, e pelas coisas pelas quais a mãe deles a fez passar, o Adam é muito sortudo. Agora, sobre a mãe dele. Ele decidiu dar a ela uma última chance de ir à terapia com ele, e afirmou que, se ela não o fizer, ele cortará completamente o contato com ela. Temos muito a reconstruir, mas sei que podemos fazer isso juntos. Ada e eu estaremos escrevendo este tópico juntos, ou não? Eu entreguei o final. Sim, estamos juntos, na verdade, estamos casados. Vamos lá, da última vez que paramos, Ada estava fazendo terapia, ainda está, para tentar desfazer parte dos danos que sua mãe causou. Estávamos morando separadamente por enquanto. A mãe de Adam tentou cometer suicídio, mas não, na verdade. Ela ligou para os serviços de emergência antes de tentar e nem teve tempo de engolir mais do que 2 comprimidos. É assustador pensar que dentro da mente dele havia um passado tão abusivo quando ele sempre teve uma aparência tão feliz. Meu marido, cara, é divertido dizer isso, foi basicamente traumatizado por sua própria mãe durante toda a vida. Assim como sua irmã, eu já havia insinuado em um tópico anterior que a irmã de Adam teve coisas muito piores quando eram mais jovens, mas quando o pai de Adam morreu, a mãe dele focou nele. Então, o pai de Adam morreu de falência renal, no entanto, Adam doou um de seus rins para tentar salvá-lo. O corpo de seu pai rejeitou a doação, e ele faleceu cerca de 11 anos atrás em abril deste ano. Sua mãe, durante o processo de luto, manipulou para que acreditasse que ele matou o próprio pai e que ela estava sozinha agora por causa dele. Que se ele quisesse reparar o que fez com ela, deveria tratá-la melhor. Toda vez que ele pensava que poderia escapar e criar sua própria vida e se sentir livre, ela o lembrava. As janelas, por exemplo, só ouvi a parte em que ela me culpou, mas tentei voltar à conversa e realmente ouvir o que Adam havia dito. São cerca de 4 anos agora. Mas naquele momento ele estava me dizendo que a razão pela qual a casa dela estava desmoronando era porque ela não tinha mais um homem para cuidar dela. Porque ele matou seu pai. Ele estava tentando me contar, eu simplesmente não conseguia entender o que aquilo significava. O mesmo aconteceu com a viagem a Barcelona, agora ela estava fazendo na minha frente. Quando ele era mais jovem, muitos desses problemas eram relacionados ao sucesso acadêmico ou esportivo. Ela não tinha problema na época com namoradas ou algo assim. Ela simplesmente via seus filhos como extensões dela mesma. Era ruim, mas não era esse nível de insanidade que induz culpa. Vamos voltar ao presente. O psicólogo de Adam sugeriu que ele oferecesse à mãe uma chance de ir à terapia para resolver os problemas. Ele não conseguiu propor isso a ela na época porque, após sua tentativa de suicídio, ela se afastou em um cruzeiro para obter algum descanso muito necessário, sei lá o que. Oh! Meu Deus! Parece que ele estava pedindo a ela para matar filhotes com a forma como ela reagiu. Então, é isso. Sem contato. Ela tentou, mas Ada ignorou todas as chamadas com números desconhecidos, trocamos as fechaduras,
e seu trabalho tem instruções rigorosas para não deixá-la passar pelas portas. Ela se mudou para onde a irmã de Adam mora em julho, mas sei que sua irmã, somos próximos, está sem contato com ela desde que conheceu seu marido. Desconsideramos os $25.000, seja em tribunal de sucessões, herança ou nada. Não estou realmente chateada com isso, não o suficiente para fazer qualquer esforço extra para recuperá-lo agora, especialmente porque Adam teme que ela o use como alavanca para voltar. Acabamos nos casando em setembro, voamos para ficar com meus pais nesta semana para renovar nossos votos em sua casa, e teremos nossa lua de mel em Fiji em janeiro. Meu pai não está indo muito bem, mas sempre parece oscilar assim. No entanto, meu irmão não está otimista desta vez. Emoticon triste. De qualquer forma, estávamos pensando, já que todos vocês foram tão solidários, se vocês poderiam nos fazer um pequeno favor. Ada e eu vamos ter uma cerimônia de luto pelo pai dele, para que ele possa processar corretamente sem manipulação. Para aqueles de vocês que perderam os pais, o que os ajudou a superar? Obrigado por tudo. Gostaríamos de poder convidar cada um de vocês para o nosso casamento, mas isso seria estranho.